Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos então, iniciando aí mais uma semana de aulas e como vocês já sabem, nós começamos então a nossa aula, com o nosso momento do pós-aula, onde então nós vamos fazer a correção, das atividades da semana anterior. E nós ficamos, nas últimas aulas trabalhando um pouquinho a respeito de evolução, um pouquinho a respeito de Charles Darwin, a Lamarck. Nós falamos um pouquinho também sobre genética de populações, e também a respeito da síntese moderna evolutiva. E agora, então, nós vamos fazer a correção desses 5 exercícios que eu deixei aí com vocês. Então, verifiquem no caderno, se está tudo ok, se está tudo correto. Caso seja necessário, complementem alguma coisa, E se tiver alguma informação errada, vocês podem estar corrigindo. Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Então vamos lá começar a nossa correção. O exercício de número 1 diz o seguinte: qual é a importância da migração para as populações? Então nós vimos, que quando a gente está falando de migração, a gente está trabalhando a respeito de um mecanismo de evolução, um mecanismo evolutivo. Então, durante os processos migratórios, acaba ocorrendo o que nós chamamos de variabilidade genética, porque novos indivíduos acabam entrando naquele grupo, populacional, e isso faz com que ocorra, a introdução de novos genes. E, consequentemente, características diferenciadas daquelas que já existiam. Então, a gente vai pegar uma população, imagine, por exemplo, uma população ali de flamingos, e você vai inserir dentro daquela população indivíduos novos que até então não viviam ali com aquele grupo. Muito possivelmente, esses indivíduos novos podem ter os genes, para algum tipo de característica, e esse gene, então, vai acabar se misturando aí a essa nova população. E isso gera a variabilidade genética, que vocês devem ter visto bastante no segundo ano, que é extremamente importante para a evolução das espécies, Está relacionado aqui principalmente com o mecanismo de reprodução do tipo sexuada, tudo bem? Pergunta de número 2. Explique como ocorre o processo de especiação e cite um exemplo. Então, nós temos, que as especiações elas podem ser entendidas como os processos que vão levar à formação de novas espécies. E, geralmente, elas vão ocorrer em virtude, das diferenças surgidas no genoma de populações diferentes de uma mesma espécie, que ocasionaram o isolamento reprodutivo e, consequentemente, o aparecimento de 2 espécies diferentes. Então, o que acontece? Nós teríamos uma população inicial de um determinado organismo. Essa população ela pode sofrer um isolamento geográfico de alguma maneira, ou ela pode até mesmo, dentro dela, começar a passar pelo processo de evolução, pelo processo de especiação, de forma que vai chegar a um determinado ponto que ocorre um isolamento aí do tipo de reprodutivo. Os organismos não conseguem mais se reproduzir entre eles, porque não existe mais ali fertilidade compatível, ou compatibilidade, é o termo mais correto ali, de um organismo com o outro. Daí nós podemos classificar essas especiações em 2 tipos. Ela pode ser do tipo alopátrica, que vai ser quando as espécies, as populações, elas vão ser isoladas por uma barreira geográfica. Então pode ser, por exemplo, por conta do surgimento de ilhas, pode ser também por conta da movimentação das placas tectônicas, e separação de continentes, por conta de terremotos. Então essas populações elas acabam sendo separadas geograficamente. E nós temos um outro tipo de especiação chamada de simpátrica, que vai ser no caso aí, quando ocorre o isolamento reprodutivo, sem que exista algum tipo de barreira física. O sistema reprodutor dos organismos simplesmente não são mais
compatíveis. Pergunta de número 3. A teoria evolucionista proposta por Darwin foi enriquecida a partir de novos conhecimentos científicos, dando origem à teoria sintética da evolução, também conhecida aí como neodarwinismo. Segundo essa teoria, os principais fatores evolucionistas são... Então nós já sabemos, né, que como está trabalhando com Charles Darwin, nós estamos trabalhando com o princípio de seleção natural. Então esse é o primeiro ponto da questão. Daí aqui está falando a respeito do avanço da ciência, né? O que entrou complementando essa seleção natural? A letra A fala que a seleção natural, a divisão celular e a lei do uso e desuso. Divisão celular não tem nada a ver, né, com a seleção natural. Nós estamos falando ali de mitose e meiose, né, formação de novas células. E lei do uso e desuso também está extremamente errado, porque como nós estudamos, faz parte do princípio de Lamarck, que é um princípio errado dentro da evolução. Então a letra A está errada. Letra B, mutação genética, recombinação genética e seleção natural. Nós já sabemos, né, que essa é a alternativa correta e que o neodarwinismo aí acrescentou, né, a questão da mutação e da recombinação genética ali que acontece com o DNA. A letra C já fala respiração celular, tá errado, né, porque faz parte aí de um processo realizado por uma organela celular, que seria a mitocôndria. A letra D fala seleção artificial, como o nome já sugere. É a seleção realizada pelo ser humano. E a letra E fala da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Que faz parte dos princípios de Lamarck, como a gente viu, está errado. Então, logo, a letra B é a alternativa correta. Mutação genética, recombinação genética e seleção natural. Pergunta de número 4. Sabemos que Darwin não sabia explicar como as variações eram transmitidas aos descendentes. Para resolver essas dúvidas, surgiu o neodarwinismo, que a gente viu ali na questão anterior, né? Ou teoria sintética da evolução. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um fator evolutivo reconhecido pelo neodarwinismo. Então nós vimos, né, que o neodarwinismo ele trabalha com a seleção natural, que é o próprio princípio de Darwin, a recombinação gênica, né, e também as mutações. Logo, o princípio que não faz parte é o uso e desuso, que seria aí o princípio postulado por Lamarck, né, que a estrutura mais utilizada pelo ser vivo ela iria se desenvolver e que a menos utilizada iria atrofiar, e que a gente sabe que esse princípio ele está errado, então ele não faz parte do neodarwinismo. Então a letra C é a alternativa. E a última pergunta, né, pergunta de número 5. Um problema para a teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX dizia respeito ao surgimento da variabilidade sobre a qual a seleção poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução, né, que é o neodarwinismo, proposta no século XX, dois fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética nas populações são... A gente fez isso agora na questão de número 3, né? Nós sabemos que vai ser a mutação e a recombinação genética. Logo, a letra A é a alternativa correta. Então, eu espero, né, que vocês tenham acertado as 5 atividades. Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar mandando mensagem para mim no particular, que eu estarei atendendo a cada um. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!